Vamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que Ele nos atinja na medida exata que cada um de nós precisamos para dar razão ao verdadeiro motivo para o qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão direita não sabe o que a esquerda está doando, a fortuna do amor ao próximo como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna da justiça, a fortuna da fé, a fortuna que nos faz progredir e evoluir. Essa sim, podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Então que possamos ouvir, refletir e principalmente criar ânimos, coragem, atitude para praticar em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar falando com vocês, ainda que dessa forma remota. Hoje, o tema que nós vamos abordar é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta passagem de Jesus está no Evangelho de João, quando Jesus é procurado por Nicodemos, um mestre judeu, que questiona, que indaga Jesus, dizendo: mestre, puxa, certamente o senhor tem uma linhagem, o senhor faz coisas que vêm de Deus, se referindo naturalmente aos milagres que Jesus praticou, enfim, os fenômenos que Jesus colocou, nos mostrou, deixou na sua passagem nesse planeta. E Jesus responde para ele que em verdade, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus certamente se refere às nossas reencarnações, à pré-existência da alma e a depuração que essa alma, que o espírito vai tendo nas suas várias reencarnações. Os judeus acreditavam, os judeus pregam a ressurreição, ou seja, a alma, ela retorna no mesmo corpo. Durante as passagens de Jesus, nós tivemos, o próprio Jesus teve essa situação, Lázaro, de se ressuscitar no mesmo corpo, mas aí foram fenômenos isolados. O que o Espiritismo nos traz é a reencarnação, ou seja, o nosso espírito retorna a esta casa, esse planeta Terra, e a outros mundos, porque são muitas as moradas do Pai, num outro corpo, numa outra matéria, até porque o nosso envoltório, ele se degrada, ele se destrói, ele acaba com a morte física, a morte do corpo, e aí continuamos com a nossa vivência espiritual. E essa é a sutileza que Jesus nos traz. O próprio Jesus não não contesta que João é o espírito de Elias reencarnado. Jesus não desmente isso. E Jesus, certamente contundente que Jesus que contestava, que não aceitava as situações que não eram corretas, certamente faria uma oposição a esta afirmativa dos seus discípulos, essa situação que os seus discípulos trouxeram. Isso está no Evangelho de Mateus. O que importa, o que nos interessa
saber, o que nos interessa discutir ou analisar é que o próprio Pai, Jesus, nos traz a reencarnação, que é uma das máximas do Espiritismo. Ou seja, que nós depuramos o nosso espírito, a nossa evolução, o nosso crescimento através das várias passagens que temos pela matéria. E com isso, com os nossos sofrimentos, com as nossas expiações, com as nossas dificuldades, a gente sempre está num processo evolutivo. E esse processo evolutivo é que nos leva para sermos espíritos puros, ou mais próximos de espíritos puros, sejam necessárias quantas reencarnações forem. E como espíritas, estudamos e analisamos esta situação para melhorarmos gradativamente, porque não teria lógica, não teria sentido a gente viver várias etapas da nossa existência espiritual sem evoluirmos. Algumas religiões praticam, pregam que nós vivemos uma única existência da alma, uma única existência do espírito, morremos e vamos para um juízo final, aonde seremos reencarnados, e a partir dessa reencarnação serão separados os bons e os maus. A partir dessa ressurreição, serão julgados os bons e os maus, e os bons terão uma situação ao lado de Deus, e os maus irão para uma situação ruim que se chama de inferno. Isso não tem muito sentido nos desígnios e na afirmação que Jesus faz no seu próprio Evangelho. E isso nos traz o alento e a esperança de, mesmo tendo errado, mesmo cometendo as nossas falhas, nós podemos, em todos os momentos, depurar os nossos deslizes e crescer, evoluir espiritualmente, e aí sim chegarmos a uma condição que é a condição que o Pai nos criou como espíritos. Para isso, existe uma sutileza que o Evangelho nos traz, que é a sutileza da aproximação dos laços familiares. Não é por acaso que estamos na família que estamos, que convivemos com as pessoas que convivemos. Isso faz parte do nosso plano reencarnatório para a nossa evolução. Evidentemente, por causa de bagagens, por causa de situações que também passamos no passado, nas antecessões do nosso espírito, temos algumas situações, algumas pessoas que não conseguimos nos acertar, que há alguma desavença, que há alguma situação sutil que nos afasta, que nos incomoda, que provoca um ranço de qualquer ordem. Mas aí também está a necessidade ou a oportunidade que temos de compreender dessa forma e fazer diferente, de buscar a conciliação, de buscar a aproximação, de buscar de tal forma que possamos encontrar uma convergência, sabedores que somos como espíritas, que aquelas situações são propositais para a nossa evolução. Evidentemente, se temos muitas reencarnações, temos para a nossa evolução, nós não vamos no mundo espiritual encontrar 10 pais, 10 mães,
vários irmãos, ainda que seja possível termos vários irmãos, né? O objetivo não é essa pluralidade, até porque uma hora se vê numa situação, outra hora se vê em outra situação, mas se cria laços de conspiração para a nossa evolução. Imaginem uma pessoa que é desafeta nossa nesse momento, nesse plano espiritual, nesse plano nesse momento da nossa encarnação, nesse plano terrestre. Amanhã nos encontraremos numa situação de ajudar a pessoa ou sermos ajudados daquele espírito que criamos alguma situação, talvez até alguma situação muito grave, de muita dor, e de repente nos reencontramos, ele e ela nos ajudando e vice-versa, e assim podemos ver que, na verdade, o amor do Pai, a convergência para o bem é maior, e vamos dessa forma crescendo espiritualmente, depurando o nosso espírito e a nossa existência espiritual, que é eterna dentro da criação da nossa alma, do nosso espírito, conforme concebidos por Deus. Porque que sentido teria essa concepção espiritual? Passamos uma existência para o bem ou para o mal, morremos, desencarnamos, e aí vamos esperar uma data para sermos julgados, sem ter interligação entre as coisas. É uma taxação, é uma condenação pré-moldada, pré-existente, pré-determinada. Ainda que com o nosso livre-arbítrio poderíamos mudar a nossa história, a partir do desenho dela, ela estaria pré-determinada, ela estaria pré-julgada, ela seria aquilo. Que Pai justo seria o nosso, que trouxe o seu próprio Filho a este plano, como espírito de maior luz que já pisou nesse planeta, mas para tanto sofrimento, para nos ensinar, para nos redimir, para nos mostrar o caminho através do seu evangelho. Que Pai seria esse que não nos daria a chance de nos regenerarmos, por pior que seja a nossa passagem em determinada existência, em determinado momento? Esse não é o Deus justo, o Deus que nos criou com toda a vontade de ter criado almas, de ter criado espíritos para o bem. Evidentemente, o nosso livre-arbítrio, evidentemente, a nossa vocação para cá ou para lá determina o nosso merecimento, determina o quanto nós vamos ter, ainda que passar por dificuldades, por necessidades, para evoluirmos. E aí tem uma sutileza em toda essa situação, em que Jesus, da mesma maneira, diz que a gente não pode alcançar a perfeição, ver o reino de Deus, se não nascer de novo, se não passarmos por várias experiências e existências espirituais. Mas essa mesma sutileza nos diria ou nos diz que estaríamos condenados se não tivéssemos essas oportunidades. E essas oportunidades são reformuladoras. Se eu hoje tenho algum desafeto, se eu hoje provoquei alguma situação com gravidade, se eu hoje fiz mal a alguém ou a muitas pessoas, eu tenho, no minuto seguinte ao meu ato maléfico, através da minha consciência, através dos ensinamentos
do Evangelho, eu tenho condição de começar a fazer a transformação, pagar as minhas dívidas um quanto antes. Claro, dívidas espirituais, claro, dívidas morais, claro, dívidas de ofensas, de agressões que eu faço às outras pessoas, ou mesmo situações muito mais graves, eu tenho condição de começar a pagar e fazer a transformação de imediato, ainda nessa existência. E aí eu, com essa depuração, com essas situações de melhorias, através do meu livre-arbítrio, através de uma postura diferente, eu tenho chance, através de processos reencarnatórios, de encontrar o reino de Deus. Essa mensagem é passada direto por Jesus, sem rodeios, assim, de forma objetiva, respondendo a Nicodemos. É tipo assim, olha, você vai sofrer, você vai ter dificuldades, mas cara, faz a tua reforma íntima, faz o bem, faz as transformações, que você vai conseguir alcançar o teu objetivo. A felicidade, vai conseguir evitar os sofrimentos, vai conseguir encontrar os teus entes queridos em uma situação melhor, em uma situação depurada, em uma situação em que a alma, as almas se encontrem, os espíritos se encontrem de forma feliz. Depende de cada um de nós esse caminho. Jesus nos entregou a fórmula para alcançarmos isso. Está no seu evangelho esta situação. E ele fala claramente que é assim que acontece. Ele não contesta quando os seus discípulos levam a ele que João Batista seria a encarnação de Elias, a alma de Elias, o espírito de Elias continuaria em João Batista. Ele não contesta isso. Jesus, que foi tão veemente em algumas situações, Jesus que não se importava ou não tinha nenhum receio de ser contundente quando precisava ser contundente, ele não é nessa parte do evangelho. Ele não é, porque ele demonstra em que fazemos os nossos processos reencarnatórios. Não é a ressurreição em que voltamos com o nosso espírito no mesmo corpo que ocupávamos. Isso não é possível. A ciência mostra que isso não é plausível. O próprio Jesus ressuscitou, Lázaro ressuscita no Evangelho, mas são episódios assim muito específicos, muito particulares, muito necessários dentro da grande missão que Jesus veio para trazer, um Evangelho tão consistente, tão contundente, que leva milhões de anos, milhares de anos, e ainda está vivo em nossas mentes, em nossos corações, em nossas práticas. Na verdade, Jesus mostra nessa passagem do seu evangelho a reencarnação. Ele mostra, ele nos explica, dentro do conhecimento da época, dentro de como ele podia nos trazer, considerando a própria crença do judaísmo, o mundo em que ele vivia, que é o da ressurreição. Jesus nos traz o conceito da reencarnação. Jesus nos traz, através do seu evangelho, o conceito dos laços familiares, dos laços de afinidade, do quanto eles são importantes para a nossa evolução. Aqueles em que temos alguma situação de desafeto, na verdade,
serão os nossos amigos em outra encarnação, ou se conseguirmos fazer a transformação necessária, a evolução do nosso espírito, o entendimento do seu evangelho ainda enquanto encarnados. Jesus nos traz que é um processo, é um caminho que temos que transcorrer para podermos nos depurar, para podermos ser espíritos puros, o mais próximo possível do espírito que Jesus é, como a maior luz que já pisou nesta terra, ou seja, o mais próximo possível da bondade, da caridade, do amor pleno. E temos caminhos para chegar lá. O Evangelho de Jesus nos mostra esse caminho. Cabe a cada um de nós fazer a transformação o quanto antes. Mas eu sofro, mas eu tenho dificuldades, mas a minha vida é muito difícil, porque estamos pagando as dívidas necessárias, porque estamos tendo os testes para ver se conseguimos passar nas provas e conseguimos melhorar e conseguimos evoluir e conseguirmos andar para frente com os olhos do Evangelho de Jesus. Então, que mais uma vez possamos unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, procurando colocar na nossa fronte, na nossa mente, a imagem de Jesus, que nos sorri, como a seus filhos que somos. E dessa forma, agradecemos ao Pai por ter ouvido, por ter feito alguma reflexão sobre o seu Evangelho. Mas vamos nos comprometer a empreender em nossas vidas, em nossa existência, os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Que possamos estar juntos outras vezes, ainda dessa forma virtual, e agradeço a cada um de vocês que ouviu um pouco, que refletiu um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Recomendo a leitura de todo o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem esse título, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o título do capítulo. É uma leitura gostosa, uma leitura bacana. Recomendo a todos lerem esse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possam se aprofundar, para que possam ter um raciocínio mais depurado sobre essa passagem do Evangelho de Jesus. Que assim seja, até uma próxima vez.